Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quais os cuidados. Tem um PowerPoint que eu vou mandar para vocês, que é de 50 slides. Só que hoje a gente vai falar só o que vocês devem fazer quando trabalham numa clínica cirúrgica no pré-operatório. Então, hoje o nosso foco é só o pré-operatório, tá bom? Então, o que nós vamos falar? O que nós vamos fazer? Quais os cuidados? O que eu devo fazer quando esse paciente tem uma cirurgia eletiva, tá? Ele tem essa cirurgia eletiva, o que eu vou fazer na admissão deste paciente, tá? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Tudo bem? Tudo bem, professor. Beleza, pro. Tudo bem. Estão vendo meus slides? Sim. Sim, professor. Então, nós vamos falar hoje, nós só vamos usar o pré-operatório. Eu vou subir um pouquinho só para vocês poderem olhar o que nós já falamos, tá? Deixa eu só aparecer aí para vocês. Então, no comecinho lá dos nossos slides, das outras coisas, nós falamos sobre isso aqui, ó. Opa, peraí, para que tá? Então, a gente começou com isso aqui. Precisa desligar os celulares. Depois a gente desliga. Se vocês desligarem, vocês não assistem. Então, período cirúrgico é o pré-operatório, o intraoperatório e pós-operatório, que nós falamos sobre isso. O pré-operatório é o período tempo usado tomadas de decisões, para a gente poder saber a equipe inteira. Tá? O intraoperatório é no momento da cirurgia, recuperação de sala de pós-anestésico, e aí sucessivamente. O pós-operatório é quando sai da RPA e vai para casa ou vai para a clínica cirúrgica. Aí nós temos esses. Então, RPA, imediato no pós-operatório, mas nós vamos falar isso depois do pós-operatório. E nós precisamos saber do pré-operatório, que é esse, ok? Pré-operatório, da decisão da cirurgia até a transferência do cliente para a mesa cirúrgica. Perfeito? Então, no momento que o médico falou, você vai operar, ele entra no pré-operatório, ok? Então, é da decisão da cirurgia. E aí nós temos o pré-operatório imediato, que a gente já conversou sobre isso, né? Desde a indicação da cirurgia, aí o cliente é submetido a exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico, auxiliarão no planejamento das ações, incluindo neste período orientações dadas ao paciente. Isso é no imediato. Quando ele vai para o imediato, são as 24 horas que antecede o dia da cirurgia. Então, ele marcou a cirurgia amanhã, dia 28, para as 10 horas do dia 28. Então, às 10 horas, ele sai do mediato e entra no imediato. Aí é onde vocês, preparação do cliente para o ato cirúrgico, aí bora lá. Jejum, preparo intestinal, esvaziamento vesical e preparo da pele, a tricotomia. Perfeito? Então vamos lá. O preparo, as principais ações, o que vocês têm que fazer? Esse paciente ele tem que fazer o esvaziamento intestinal. Professor, por que ele precisa fazer o esvaziamento intestinal? Porque se ele precisa ter uma outra coisa, não ter gases, não ter um abalamento, não ter vômitos, então tudo isso é importante. Tá? Vou modificar a dieta desse jejum dele, tá? Então, ou eu vou dar um jejum antes da cirurgia, um jejum de 8 horas, 12 horas, e nas 24 horas eu vou colocar uma dieta branda, mais sopas, mais líquidos. Alguém está querendo entrar, né? Mais sopa, mais líquidos, tá? Então, a gente acaba fazendo isso para este paciente, ok? Então, eu vou fazer isso. A higiene corporal. Eu vou pedir para esse paciente tomar o banho dele. Vou dar um preparo para ele
para ele aí acabar tomando o seu banho corporal e higiene oral, fazer a higiene oral dele e tudo isso. O esvaziamento da bexiga, vou orientar ele sobre o esvaziamento da bexiga, né? Antes de ir para a cirurgia, porque aí pode acontecer algum problema. Passagem de sonda nasogástrica, se for necessário, né? E aí eu vou trabalhar aí com... vai ter um pedido médico, tá? Vou controlar os sinais vitais. Para quê? Porque esse paciente pode estar ansioso, pode aumentar aí a pressão dele, qualquer sinais vitais. E se eu tenho um aumento dos sinais vitais, é um problema sério. Eu não posso fazer cirurgia neste paciente. Remoções de prótese dentária. Se ele tiver alguma prótese dentária, eu tenho que tirar, porque se eu entubar esse paciente, pode acabar quebrando, danificando, né? A medicação pré-anestésica, o preparo, saber por que desse motivo, né? Tudo isso vai me ajudar aí na anestesia desse paciente. E o preparo da pele. Eu vou precisar preparar esta pele, né? Vou ter que fazer aí toda a demarcação dessa pele. Outra coisa, exames diagnósticos. Eu vou olhar na pasta se tem um hemograma completo, a glicemia em jejum, os sinais vitais, tipagem sanguínea e prova de coagulação. Isso aqui é muito importante, a tipagem sanguínea, se esse paciente precisar receber um sangue, bolsa de sangue, né, plasma, e aí sucessivamente, e a coagulação. Quanto tempo demora de coagulação para este paciente? Tá? Quanto tempo aí que coagula esse sangue? Função renal, como que está a função renal desse paciente? Também tem exames específicos que o médico vai pedir. O eletrocardiograma também é outra coisa importante que a gente acaba aí visualizando para ajudar neste paciente. As condições circulatórias, né? Vou visualizar, tem um exame próprio. Outros exames relacionados a procedimento ou condições clínicas do paciente. Se ele tem um outro tipo de problema, então automaticamente eu preciso de tudo isso. Então tudo isso tem que estar bonitinho lá, né? Aqui é do Einstein, tá? O termo de consentimento, etiqueta se tem alergia, né? A data, né? Tudo isso que a gente precisa ver. A anamnese desse paciente, qual o sítio cirúrgico que eu vou demarcar, o que eu retirei a prótese, observação, então tem tudo aqui, ó. Esse termo ele tem que assinar, tem que estar informado, nome do paciente, tudo bonitinho, tá, gente? Por que voltou? Cirurgias não emergenciais. Por quê? As não emergenciais, eu não consigo fazer tudo isso. Então, esse paciente vai assinar o formulário que ficará no lugar de destaque no prontuário desse paciente, antes da sedação, repassando informações do procedimento. Eu vou falar para ele o que eu vou fazer. Então, é essa a importância que eu tenho de passar para este paciente, para ele entender tudo que vai ser realizado com ele durante a cirurgia, no meu pré-operatório, antes da cirurgia, eu tenho que informar tudo isso para ele. Tá? Então, é essa a importância. O estado nutricional e hídrico. A nutrição é um ótimo fator essencial na promoção da cura do sítio cirúrgico. Né? O que é o sítio cirúrgico? É quando eu faço a cirurgia. É onde essa cirurgia vai ser realizada. Tá? E outras complicações cirúrgicas. Então, se ele está com estado nutricional e hídrico bom, eu não vou ter um problema. Qualquer deficiência nutricional, como desnutrição, deverá ser corrigida antes da cirurgia, de modo que a proteína suficiente esteja disponibilizada para a reparação tissular da pele, tá? Da reparação tissular dessa pele, para eu poder ajudar esse paciente. Então, olha como as coisas são importantes. Tudo isso são fatores de risco. Pesquisa, nutrientes é importante para a cicatrização de feridas. Então, isso que eu estou pedindo aqui, uma pesquisa, é para vocês pesquisarem os nutrientes importantes para uma cicatrização das feridas. Não precisa me entregar, deixa no caderno para vocês saberem. Pode cair numa prova e se vocês precisarem pesquisar, vocês têm. Então, eu vou mandar esse PowerPoint, não se preocupe.
Então, é isso da pesquisa aqui. Quais os nutrientes? Eu posso perguntar na próxima aula. Pesquisaram quais são os nutrientes importantes para a cicatrização de uma ferida, tá? O uso de álcool e droga. O alcoolismo crônico é um problema sério. Por quê? Quem tem o alcoolismo, quando vai anestesiar, as células estão ocupadas, aquelas células que vão carregar como chama? Anestesia. Então, se ela já está ocupada, não tem como anestesiar este paciente. Observar a desnutrição. Vou ter um problema sério de não cicatrização e outros problemas que eu não poderei fazer a cirurgia. Abstinência do álcool. Na hora que eu fizer a anestesia, eu vou ter um problema sério, porque ele pode ter convulsão, ele pode ter delírio, tremores, tá? Entre 40 e 72 horas, eles têm, na abstinência do álcool, eles começam a ter delírio e começar a tremer, mesmo anestesiado, eu tenho um problema. A taxa de mortalidade significa no pós-operatório. Então, eu tenho essa taxa de mortalidade por causa de um paciente que tem abstinência do álcool por outros motivos. Então, é isso que eu tenho que me preocupar. A droga também aí é muito importante. O estado respiratório desse paciente. Esse paciente com a função tem que estar com uma função respiratória ótima. Eu não posso ter um paciente debilitado respiratoriamente. Então, por quê? Porque, além de tudo, a hora que eu tomo uma anestesia geral, eu posso ter a depressão do sistema respiratório, aonde eu tenho que entubar. E esse paciente com essa taxa muito baixa respiratória, eu vou ter um problema sério. Então, é o que acontece muitas das vezes com muitos pacientes nossos. Ele acaba sendo fumante, ele já tem um problema respiratório, e aí eu tenho um problema sério, eu não tenho como corrigir este paciente. Fumantes, parar de fumar 2 meses antes, ou no máximo 24 horas antes da cirurgia, devido ao reativamento aumentado da via aérea da depuração do núcleo ciliar, tá? Bem como as alterações fisiológicas no sistema cardiovascular e imune. Meu paciente, quando é fumante, eu tenho todo um agravo. Por isso que muitas pessoas têm problema cardiovascular na hora da cirurgia, né? Problemas autoimunes e problema circulatório. É outro problema, tá? Então, tudo isso vai aí dar problema no estado respiratório deste paciente. O estado cardiovascular, uma hipertensão arterial descontrolada, é contraindicado. Eu não posso levar um paciente para a mesa de cirurgia com a sua hipertensão descontrolada, com o seu estado aí dessa hipertensão. Não posso. Doenças cardiovasculares, aumenta o risco de complicações. Quais complicações? Todos, trombose, eu tenho N coisas que pode aí acontecer, tá? Então, é necessário que esse paciente tenha um bom funcionamento do seu cardiovascular, porque o cardiovascular leva o oxigênio para todo o organismo e isso vai me ajudar muito, tá? Condições hídricas desse paciente é muito importante. Se ele tem uma condição, bebe água, tudo isso, e nutricional, para uma boa resposta no seu operatório, no seu pós-operatório. Isso é muito importante. Então, se o pré funciona, eu não vou ter complicação no pós. Se o pré funciona, eu não vou ter problema no intraoperatório. Isso para uma cirurgia eletiva, não de emergência. Em caso de risco para pressão alta, realizar modificações do tratamento cirúrgico. Exemplo. Achei que tinha alguém que estava pedindo para entrar. Exemplo, ressecção do colo por colostomia, simples e menos exposição ao período anestésico, ao invés de uma cirurgia mais invasiva. Então, eu consigo aí trabalhar com esse paciente, né? Pela laparoscopia, seria bem mais fácil, bem mais rápido.
tá? Então, tem que estar numa boas condições. Função hepática. O fígado é a biotransformação dos compostos anestésicos. Se o meu fígado não está bem, eu não consigo aí fazer a biotransformações. É um problema sério. Rins. Será que é aqui? Alguém pedindo para entrar? Rins, é a excreção do medicamento, é a excreção do anestésico metabólico. Quanto mais, quando o paciente tem que acordar, a gente tem que aí ajudar esse sistema renal. Quanto mais rápido for liberado, mais rápido ele acorda. Se tem um problema sério de rins, de insuficiência renal aguda, né? Então é um problema sério. Cirurgias contraindicadas, como nefrite aguda, insuficiência renal aguda, como oligúria ou anúria, a exceção medida salvadora ou necessário para a melhora da função urinária, como uropatia obstrutiva. Não vou conseguir jogar para fora, então vou ter que usar outros meios. Então, tudo isso é importante que eu fale para o meu paciente. Outra função importante é o diabetes, função endócrina, toda a parte do endócrino desse paciente. Diabetes, risco do quê? De hipoglicemia, né? A ingestão insuficiente e administração excessiva de insulina durante a anestesia ou pós-operatório. Eu tenho um problema sério com esses pacientes diabéticos, né? Vou ter hipoglicemia e hiperglicemia devido ao estresse cirúrgico, que aumenta o risco de infecção. A meta de glicemia em menos de 200 miligramas por decilitros. Então, aí nós temos um problema sério. A cicatrização não vai ficar boa, eu não vou ter ajuda desse paciente. E o uso de medicamentos prévios, né? História de medicamento. História de medicamento. Né? História de medicamento de cada paciente, como o anestesiologista já está sabendo, então ele já sabe o que ele vai usar. Casos específicos, aspirina, interromper de 7 a 10 dias antes das cirurgias. E medicamentos fitoterápicos, tem muita gente que acaba tomando esses medicamentos fitoterápicos. Eu tenho que interromper eles de 2 a 3 semanas antes dessa cirurgia. É essa a importância de nós aí em tudo que a gente precisa. Aí alguns medicamentos que vocês conhecem, equinácea, efedra, diálio, e aí sucessivas, ginkgo biloba, ginseng, então de 2 a 3 semanas antes. Situações especiais, pacientes obesos. A obesidade aumenta o risco da gravidade de complicações associadas à cirurgia, como, por exemplo, as decências nas cirurgias. O que é decência? Aquela abertura que fica, eu tenho esse tipo de problema. A infecção no sítio cirúrgico, porque eu não tenho tanto oxigênio para aquela cirúrgica, para aquela ferida cirúrgica. O peso avantajado é um fator de complicante devido à dificuldade de cuidar. Em decúbito dorsal, o cliente obeso respira mal, o que aumenta o risco de hipoventilação e complicação pulmonar no pós-operatório. Além disso, a distensão abdominal, também pode ter a distensão abdominal, a flebite é um outro problema, aí vai entrar doenças cardiovasculares, endócrinas, hepáticas, biliares, ocorre aí mais prontamente nos pacientes obesos. Todos esses pacientes que precisam fazer uma cirurgia, o médico vai ter que ver as complicações. O médico vendo essas complicações, ele vai falar, você está obeso, você tem que diminuir, vamos tentar diminuir para fazer a cirurgia. Até, como a cirurgia é eletiva, eu vou te dar 1 mês para você emagrecer. Aí vai pedir para você passar na nutricionista e a nutricionista fazer um cardápio para você, tá? Isso aqui que é decência, ó. Tá? Você fechando, ela pode abrir, ó, por mais que ela esteja suturada.
A decência é uma ferida ou uma ruptura de incisão cirúrgica e de evisceração. Evisceração, isso aqui, ó. Protuso e conteúdo da ferida. São complicações cirúrgicas graves, particularmente quando envolvem incisões ou feridas abdominais. Por quê? Eu posso ter nossas vísceras saindo, intestino delgado, grosso e aí sucessivamente. Pode ocorrer ainda pela idade avançada, anemia, estado nutricional, deficiência de obesidade, malignidade, icterícia, diabetes ou uso de esteroides e do sexo. Essas complicações existem cirúrgicas que cede de infecção ou mais frequente da distensão acentuadas ou tosses. Vou tossir, ela pode abrir na cirurgia. Por isso que a gente fala, né? Esse paciente tem que estar bem, senão eu vou ter um problema. Olha aí. Cinco dias. Tá fazendo drenagem. Isso aqui, ó, é gordura. Aqui é uma ferida bonita já. E aqui é uma cirurgia já, que ela já fechou. Aqui é no começo da decência, vai. E aí sucessivamente. Outras situações especiais são pacientes idosos. Como eles podem estar com problemas cardiovasculares, então aí nós temos um problema sério no sítio cirúrgico dele. Por isso que a gente fala, chega numa certa idade, que a gente pede aí para não fazer a cirurgia desse paciente. Vários riscos. Morte, problemas renais, diminuição, vocês vão aprender quando vocês estiverem em geriatria, diminuição da função renal, diminuição dos vasos, diminuição, aumento do coração, porque já bateu, o pulmão, pode ver que muito idoso não morre de uma parada cardíaca, é raro, né? Um jovem morre mais do que um adulto, problemas ósseos na protuberância, a pele que não tem tecido adiposo. Então, nós temos várias situações especiais desse paciente. E por isso que a gente fala que não é tão bom operar um idoso. Idoso, 60 anos, 65 ou mais, tá? Por quê? Diminui as funções hepáticas, diminui a função renal, e aí, sucessivamente, nós temos um problema sério. Agora, aqui é pré-operatório. A gente não vai falar do pré-operatório hoje. Pré-operatório não fala, posso que a gente vai falar. Então, o que eu vou falar? Desculpa. Instrução ao paciente. Respiração com diafragma. Então, eu vou falar para ele. Respira devagar. Cuidado para usar o diafragma. Se for tossir, tosse devagar, né? É difícil pedir, mas a gente vai ter que falar, porque pode ter um problema sério. Exercitar a perna, ele pedir para ele levantar um pouquinho a perna, ou levantar a perna, descer a perna, entendeu? Virar devagarzinho para o lado, levantar-se do leito, sentar na cama, tá? Então, tudo isso a gente vai orientar ele. Como ele já tivesse operado, tá? Então, você vai fazer, respira com diafragma. O que é respirar com diafragma? Quando você percebe o seu abdômen subindo e descendo com mais frequência, ó. Então, respiro fundo, aí eu vou respirando com o diafragma. Tosse. Sem precisar do diafragma, né? Aquela tosse falsa. Né? Sem mexer muito. Exercício com a perna, então vai. Virando para um lado, virando para o outro, levanta, como se tivesse operado. Estou com uma cirurgia, fiz uma cirurgia. Aonde eu tenho, eu vou virar. E aí, sucessivamente, a gente vai falar. Uma das metas do cuidado de enfermagem no pré-operatório é ensinar o paciente como promover a expansão pulmonar. Respira pelo nariz, solta pela boca. Tá? Então, profundamente e lentamente. O espirômetro, o enfermeiro que vai acabar utilizando, só para vocês verem, olha. Então, ó, essa parte aqui, ó, do diafragma, que ele está respirando, ó. Está segurando para respirar.
a expansibilidade torácica desse paciente. Tosse, colocar a mão entrelaçada no abdômen, como se tivesse cirurgias abdominais e torácicas, para aliviar a dor. A meta quanto à promoção da tosse é mobilizar as secreções de forma que elas possam ser removidas, quando a respiração profunda é feita antes da tosse do reflexo da tosse estimulada. Se o paciente não tosse efetivamente, a atelectasia pulmonar pode acontecer. Então, o pulmão, tá? O pulmão não vai fazer o colapamento que a gente precisa. Olha aí como ele vai fazer, tá vendo? Uma tosse meia falsa, tá? Mudança de decúbito, a gente chama de movimentação ativa. Professor, Oi? posso fazer uma pergunta? Pode. Esse procedimento eu vou fazer como se eu estivesse treinando o paciente após a operação? Antes da operação. Pré, Ah, antes. Tudo isso que nós estamos falando é antes. É quando, tá. aí quando ele for fazer no pós. Estou sentindo vontade de tossir. Entrelaça a mão para não fazer aquela tosse escandalosa igual a gente faz quando está tossindo. Tudo, né? Entendi. Perfeito? Então, nós estamos ensinando. Isso é o que você vai ensinar para o seu paciente. Se você trabalha no Sim. pré-operatório. No pré. Sim, tá Aí bom. ele vira onde? No pós-operatório. Se ele tiver vontade, entendeu? Sim, Perfeito. Deve usar uma adequada mecânica corporal para instruir o paciente. Ó como ele vai flexionar, esticar. Aí vai descer, levanta a perna e aí sucessivamente. São exercícios que acabam fazendo o paciente quando ele tiver. Professor, é importante eu fazer isso? É importante. É importante. porque eu achava que era a fisioterapeuta que fazia essa parte, mas é a gente que faz, né? A fisioterapeuta, ela pode entrar se for no hospital aí, né, de grande porte, mas se não tem a fisioterapeuta, tem um auxiliar e um técnico de enfermagem, Ok, professor. tá? Então, isso isso é importante acontecer, Porque antes, evita trombose, evita um monte de coisa, né, o próprio pé, ele virar para um lado e para o outro, né, mobilidade de movimento corporal ativo. Depois da cirurgia, gente, ele vai ser difícil. Ensinar a controlar a dor. É meio difícil, né? Mas vou ter que ensinar. O paciente é informado que a medicação pré-anestésica será administrada para promover o relaxamento, podendo causar sonolência possivelmente. No pós-operatório, a medicação será administrada para reduzir a dor e manter o conforto do paciente, assegurado que a medicação estará disponível. Tem como eu controlar a dor? Só com medicação. Tá? Bora lá entender um pouquinho. Aqui é só para vocês entenderem mesmo. Por que eu preciso desse jejum? Moça, eu estou morrendo de sede, me dá um pouquinho d'água. Não pode, amor. Não pode. Vocês ficam morrendo de dor, mas não pode. Quem fez cirurgia já sabe que ficou internado. Moça, deixa eu tomar um pouquinho d'água. Estou morrendo de sede. Não pode. Tá? Controlando a nutrição e os líquidos. A propósito, a suspensão do alimento antes da cirurgia é evitar aspiração. A hora que ele estiver deitado de bruço, se ele regurgitar ou vomitar, ele pode broncoaspirar, parar no pulmão e nós vamos ter uma complicação. Ele pode morrer aí. Tá? Então a gente fala de regurgitando, né, do estômago, entra no sistema pulmonar. Quais são os jejuns? As restrições dependem da idade e do tipo do alimento ingerido. 12 horas, cirurgia do trato gastrointestinal. 8 horas, ingestão de alimentos gordurosos. 4 horas, ingestão láctea. 2 horas, líquidos leves. Tá? Então, cirurgia do trato gastrointestinal, 12 horas. Ingestão de alimentos gordurosos e aí sucessivamente. Preparo do trato gastrointestinal. Flitienemas, quem faz? Somos nós. Vamos fazer o flitienemas
tá? Para esse paciente, para poder jogar para fora todo o conteúdo de fezes. Ó, absorção da água, né? Então, vamos pegar, vamos limpar esse trato intestinal. Perfeito? E a preparação permite para visualizar satisfatoriamente o sítio cirúrgico, evitando trauma do intestino, contaminação de fezes no peritônio. O antibiótico pode ser prescrito para reduzir a flora intestinal. Então, tem médico que já vai dar tem um nome, agora me fugiu o nome. Para prevenção, para prevenir aí alguma coisa nesse paciente. Uma infecção, alguma coisa nesse sentido. A meta de preparação na pele do pré-operatório é para diminuir as fontes bacterianas. O banho é importante antes, sem lesar a pele, não precisa esfregar com muita força. Quando há tempo, como em uma cirurgia eletiva, o paciente pode ser instruído a utilizar sabão contendo um detergente germicida para limpar a região da pele de vários dias da cirurgia para reduzir o número de organismos na pele. Então, ele vai lavar essa pele antes. Lembre, olha só o que ele fala, na eletiva, nessa cirurgia eletiva, quando é programada. Então, vou instruir isso, ok? O horário do banho deve ser mais ou menos próximo possível do horário da cirurgia. A finalidade é reduzir o risco de contaminação da pele na própria ferida, o risco de contaminação na ferida cirúrgica. A lavagem dos cabelos no dia anterior à operação é aconselhável, ao menos que as condições não permitam. Então, eu vou lavar o meu cabelo um dia antes, não no dia da cirurgia, para não ir molhado para a mesa cirúrgica, porque podemos ter um bisturi elétrico e eu tenho que colocar. Então, tudo isso a gente tem que pensar. É preferível que a pele no local e em volta da região operada não seja tricotomizada. Se a pele deve ser removida os pelos, os cortadores elétricos são usados para a remoção segura do pelo, imediatamente antes da cirurgia. Então, a tricotomia, quando indicada, deve ser realizada até 2 horas antes da cirurgia, para evitar a colonização da pele. Tá? No entanto, diante da necessidade da tricotomia, deve-se atentar para 2 indicadores. Quais são esses? Período máximo de 2 horas antes da cirurgia e utilizar o tricotomizador elétrico. Essas são medidas imprescindíveis para promover a segurança do paciente diante das intervenções cirúrgicas, reduzindo os riscos de infecções do sítio cirúrgico. Lembrando, gente, por que essa parte aqui a gente coloca aqui para vocês poderem, como se fosse um lembrete. Isso aqui é muito importante. A tricotomia, tem gente que quer, vou raspar os pelos. Cuidado, que pode cortar. Então, a gente usa um tricotomizador elétrico. Né? Mas não precisa tirar bem os pelos, não. O importante é que a gente já tirou aqueles pelos que fica mais as bactérias. Tá? Olha aqui, ó. Segurei o cabelo, raspei só onde eu precisou. Olha aqui, tá vendo? A mesma coisa, ó. Tá vendo? Só onde a gente precisa. Intervenções de enfermagem pré-operatórias. Administração de pré-anestésico, manutenção, registro e transporte do paciente. Quem faz isso? A enfermagem. A enfermagem, ela faz a administração dos medicamentos pré-anestésicos, todos os medicamentos que forem fazer lá na clínica cirúrgica. Manutenção e registro é de vocês. Transporte do paciente é de vocês, ok? Bora lá. Vestir a camisola apropriada, cobrir a cabeça com o gorro. Vou colocar a camisola, colocar o gorro. Remover prótese dentária pode gerar obstruções respiratórias. Remover as joias, bijuteria, piercing, maquiagem, cabelos de nylon, tudo isso é nosso. Vamos tirar a maquiagem, vamos tirar aí todos os esmaltes das unhas, deixar eles sem esmalte. As roupas íntimas devem ser retiradas, os esmaltes, como eu falei, orientar para urinar imediatamente nessa cirurgia, a fim de promover continência durante as cirurgias abdominais baixa e tornar somente
mais acessível aos órgãos abdominais. A sondagem deve ser feita somente na sala cirúrgica. Se esse paciente vai fazer no momento lá da sala cirúrgica, a gente acaba fazendo aí a passagem da sonda. Administrar medicação pré-anestésica perante a chamada da sala de cirurgia. Por provocar sonolência, tonteira, as grades do leito da maca deverão estar elevadas. Então, tudo isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Registro no pré-operatório, aqui é pré-operatório, tá? Ficou 2O, é pré-operatório. Pode ser realizado através do roteiro pré-operatório, checklist, tem um checklist que a gente já faz, prontuário completo, acompanha o paciente para as salas de operação. O consentimento informado lá na primeira página, assim como todos os resultados laboratoriais e evolução de enfermagem. Qualquer observação da última hora, eu tenho que anotar na anotação de enfermagem, tá? Porque qualquer observação que possa ter influência sobre a anestesia ou cirurgia colocado na parte anterior do prontuário, se ele tem algum tipo de coisa. Atenção! Atentar, observar, relata as seguintes complicações para todos os casos no pré-operatório. Pulmonares, cianose, dispneia, agitação, infecção ou escuta comprometida. Urinárias, infecções, coloração da urina e retenção da urina. Tudo isso a gente pode anotar. Gastrointestinal, teve náuseas, teve vômito, constipação, está com muita sede. Vasculares, cianoses, se tem roxidão, se está com edemas. Feridas operatórias em caso de reoperação. Hemorragias, infecções, decências, eviscerações. Tudo isso tem que ser anotado. Resultado esperado, aliviar a ansiedade desse paciente. Eu estou muito ansioso, eu não sei o que eu faço. Medo, será que eu vou morrer? Será que depois de tudo isso a gente tem que ajudar? Compreensão de intervenção cirúrgica, nenhuma evidência de complicação no pré-operatório. Eu não posso ter um paciente ansioso. Eu sei que ele vai estar, mas aí eu tenho que pensar, tá? E aí vocês verem, é bastante coisa. São bastante coisas que a gente tem que passar para vocês. Isso só no pré-operatório. Parece muita coisa, mas depois vocês tiram de letra, tá? Eu vou mandar para vocês poderem dar uma estudada.